A tristeza é mensageira do sofrimento, então não te prendas a ela, nem te permitas contaminar pelos seus miasmas. É certo que nem todos os dias são claros e ricos de alegria. Há ocasiões em que o sofrimento parece dominar os quadros da tua atividade. No entanto, examinadas as dificuldades e sentidas as dores, faze só o íntimo, afugentando a tristeza da tua mente, a fim de que mais facilmente superes os acontecimentos provacionais. O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. Do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Acreditar. Acreditar na verdade, o caminho está nos seus pés, e esquecer a idade que o tempo já propagou. Abrir os olhos ao presente, pois o futuro está aí. Fazer fluir na cidade. Boa noite, gente. Boa noite. Estamos chegando devagarzinho. Agora eu entrei e saí aqui de novo. Tinha algum problema, mas esses problemas são feitos para serem resolvidos. Acreditar do nosso amigo Kim Gonçalves, essa canção que a gente abre hoje o programa Conhecer. Tivemos algum problema técnico aí e a gente vai descobrir o que foi. Mas daqui a pouco as pessoas começam a entrar aí. A gente não estava conseguindo visualizar, mas estamos aqui mais uma quarta-feira para trazermos temas importantes através do conhecimento. Programa Conhecer, sempre às quartas-feiras aqui, trazendo uma temática importante. E a gente está no mês de setembro, não seria diferente. Eu estou tudo caracterizado aqui. Daqui a pouco a nossa convidada da noite, aliás, as nossas convidadas da noite, provavelmente estarão também aqui a caráter, né? A gente vai explicar um pouquinho sobre essa camisa bonita. Eu vou até afastar aqui, gente, ó. Ó a camisa bonita, ó. E aí, a gente gostaria de falar para vocês que nós retransmitimos sempre essa live a partir das 22 horas, horário do Brasil, através da rede SDP TV, a nossa rede de streaming, através do MUBI Canal TV, canal 121. A gente está sempre retransmitindo para praticamente todos os países do mundo, através da nossa rede SDP TV. Então, essa informação que a gente traz aqui, já que a temática é uma temática universal, ela vai estar sendo transmitida segunda-feira. O programa Conhecer na rede SDP TV é dia de segunda, terça e quarta-feira, programa Conhecer. E na quinta-feira nós temos o GVN, que é o Grupo de Vibrações pelos Necessitados. Mas a gente está aqui, vamos ver se tem alguma anormalidade, né? Mas vamos, deixa eu ver se ela está aqui online. Se for, já vou convidá-la para que a gente já possa falar. Valesca, você já está aí? Exatamente. Não é isso? Então já vou chamar a nossa convidada da noite para que ela a tela comigo. E geralmente quando entra
Ela entra ao contrário, você aperta o... Isso, já, ela já está... Afasta um pouquinho aí, Valesca, para poder o pessoal ver as nossas camisas. Afasta só um pouquinho aí. Opa, aí que maravilha, gente. Eita, Eu não ia que afastar bom, mais. que bom. Ainda estou me adaptando aí com online, a live. É assim, a gente começou, já vou até passar já a palavra para você. Carol, A gente começou, Valesca, a gente começou esse programa com quase 2 anos, por conta desse momento que a gente ainda passa, né? Na verdade, a gente ainda passa por esse momento. E a gente trouxe o programa a conhecer para o Instagram, né? O programa a conhecer há quase 9 anos na Rádio 93 FM. Mas a gente trouxe para o Instagram para que sirva de mais um canal, na verdade, que a gente possa propagar o conhecimento, divulgar o conhecimento. E tem mais delongas, gente, eu já vou aproveitando aqui, as pessoas vão entrar, depois acessam através do IGTV. Eu tenho a grata satisfação, a alegria de receber aqui uma colega de profissão, né? Uma pessoa batalhadora, uma pessoa que literalmente faz acontecer, né? A nossa amiga Valesca Mendes, ela que é psicóloga. Seja muito bem-vinda, Valesca, obrigada, conosco. obrigada. Obrigada, Salles. Para mim é um prazer imenso estar aqui, né? Com esse convite de uma pessoa que, apesar de conhecer há pouco tempo, né? Mas é um homem assim com uma vibe, com a luz, que conquista, que agrega. E se ele me fez esse convite, eu tenho que ir. Mesmo assim, muito hábito assim para live. Mas a gente vai, bora fazer acontecer. E aí você pegou isso daí e a Com gente está aqui certeza, agora. com certeza. Geralmente, eu sempre passo essa informação aqui. Eu vejo quando as pessoas se identificam com o propósito do bem, e a gente vê, literalmente, como se diz no senso comum, no arrear das malas, a gente já conhece, né? As pessoas que têm esse propósito de difundir o bem. E o que a gente faz aqui no programa Conhecer, e aqui, Valesca, eu gosto até de falar para as pessoas, independentemente, apesar de ser um programa espírita, mas independente do credo, o conhecimento é sempre bem-vindo aqui. Qualquer tipo de conhecimento que sirva efetivamente para a, a, a evolução da humanidade e a autoevolução, né, por assim dizer, ele é bem-vindo, independente de credo, de religião, de orientação. Esse programa é um programa eclético, vamos dizer assim. Então, eu queria que você já falasse aqui para a gente, Valesca, e boa noite às pessoas que vão entrando aí. Eu queria que você falasse um pouco, já que a gente falou dessa camisa aqui, daquele evento que foi uma maravilha. Isso é uma percepção minha, e eu tenho certeza que para você também. E você, assim como a nossa outra convidada, a Valnísia, que ainda não pôde entrar na live, mas que com fé em Deus ela estará aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho daquela proposta, o que é que levou vocês a terem essa ideia maravilhosa de colocar efetivamente a psicologia na rua. Foi lindo, né? Foi inédito. Rapaz, aquilo ali aconteceu de uma forma que a gente nem esperava, né? Foi algo muito bonito. Foi um projeto assim que foi se desenrolando devagarinho. Eu digo que no meio do ano eu não tinha nem ideia do dia do psicólogo, que a gente começou a arrumar o café lá no grupo da gente, né? E tudo. E aí, do nada, nosso colega, né, chegou, Wagner, um salve para Wagner. E aí chegou, bora tentar o 7 de setembro? Eu disse, rapaz, como é que é isso? E vai dar certo. Ela, gente, tem uma reunião assim, vou falar com não sei quem, vou ajeitar com não sei quem. Eu disse, não, então bora fazer uma camisa. E aí a gente pensou na arte da camisa, foi muito rápido. Na verdade, foi tudo muito rápido, né? Desde o café, desde o evento do 7 de setembro. Acho que quando Deus abençoa, Deus quer. Deus vê aí um grupo, né, unido, com um propósito. Porque, como eu falo, começou algo só a gente, só os psicólogos. E aí, quando eu falei, vamos para a rua, então a gente vai levar para a comunidade, né? E a proposta
do Psicologia em Ação é essa, né? É levar para a comunidade o nosso serviço, agregar, fazer as pessoas conhecerem, ter essa ciência do quanto o psicólogo é importante, do quanto nós estamos próximos, né, à população, à comunidade. Então, a intenção do Psicologia em Ação é isso. E começou aí no 7 de setembro, né? Deram esse espaço aí maravilhoso pra gente. E foi lindo do jeito que tinha que ser. Né, Salles? Do jeito que tinha que ser. Excelente, excelente. Eu fiquei em êxtase, porque eu sou muito desse olhar, dessa vertente, de quebra de paradigmas. E você foi feliz quando você trouxe aí o mostrar-se, né? Mostrar para a sociedade esse profissional que tem uma importância gigantesca, né? É o profissional da psicologia. E a gente traz essa temática, Valesca, sobre esse Setembro Amarelo, essa coisa que aparece como simbolismo, como simbólica, mas que tem uma importância gigantesca e que a gente pode, nessa acepção, transformar todos os meses em amarelo, né? Que a gente possa manter essa preocupação com o outro, essa escuta, né? Esse olhar apurado, essa percepção do outro, né? Eu acho que essa é a proposta. Mas aí, eu queria que você trouxesse um pouco daquilo que quando eu a convidei, você disse, não, vamos lá, né? Aí você traz, a gente nesse bate-papo informal, surge o título, e eu abri o programa dizendo que não existe o acaso na nossa percepção, aqui enquanto o movimento espírita, né? Mas eu trago aqui, dando continuidade, que a gente falava, não, vamos fazer acontecer, e aí surge esse fazer acontecer. Como é o fazer acontecer esse Setembro Amarelo para você, minha amiga? Fala um pouco para a gente aí. O que é o Setembro Amarelo, né? Dialogar sobre isso. É isso, é falar sobre o suicídio, né? Eu ainda sinto, assim, um tabu muito grande, até nas próprias crianças, os adolescentes que eu atendo, as mães. Quando eu falo, mãezinha, bora prestar atenção aqui no que está acontecendo. É criança querendo morrer, é criança querendo dizer, não, eu vou dar um fim na minha vida, tia, não dá mais para mim aqui. Então, você ouvir isso de uma criança, né? É muito pesado. Imagine os pais que convivem com isso, né? Então, fazer acontecer é mostrar a esses pais, dar essa atenção a essas crianças, o que elas estão dizendo, o que elas estão falando, né? É muito forte. E o fazer acontecer também é permeado de quê? De dialogar sobre o suicídio, de falar sobre o suicídio, de fazer acontecer esse diálogo. As pessoas desenvolverem mais empatia, olhar mais para o outro, olhar para a dor do outro, né? As pessoas, Salles, infelizmente, não têm paciência com o outro. Os próprios pais, às vezes, também, dentro daquela rotina, né, acalorada da semana, do trabalho, do corre-corre, não para, não olha para o filho, não vê aquele adolescente ali, né, dentro do quarto, isolado, no celular o tempo todo, buscando amizades na internet, porque não consegue desenvolver na escola, ou na igreja, ou na rua, amizades, um grupo, né, de amigos. Então, a gente tem que ficar observando o que é aquela criança, que informação está chegando para aquela criança, o que é aquela criança está assistindo na internet, que desenhos são esses, né? Que informação é que está chegando. Então, o fazer acontecer é isso, é a família aprender a dialogar dentro de casa sobre o suicídio, né? É a família aprender a falar, a vida importa. O que está acontecendo com meu filho? É olhar, né? E isso até eu estendo. Não vou falar sobre só suicídio, não. Vou falar também sobre as patologias infantis, né? A gente já estende aí para esse leque, porque às vezes os pais, eles não aceitam, eles não entendem, eles idealizam aquele filho perfeito, e quando a criança, ela vai por um outro ritmo diferente do proposto pela família, né? Então, o fazer acontecer é isso, na minha opinião. O Setembro Amarelo, ele tá aí para isso, é para esse diálogo, né? É para essa percepção, é para esse olhar com cuidado, né? Então,
mundialmente, né? O Setembro Amarelo é mundialmente, né? No mundo todo. Aí você falou aí que é a questão de falar sempre. E a intenção do Setembro Amarelo é isso. É ampliar, é fazer as pessoas entenderem que é um assunto necessário e que é necessário se falar o tempo todo. Gente, chega de fugir, né? As doenças psicológicas estão aí, estão para todo mundo, até para a gente, né, Salles? Enquanto profissional, a gente precisa da nossa própria terapia, de fazer a nossa terapia com outro profissional, com algum outro colega, porque chega para a gente, né? E olha que a gente estuda, a gente faz a prática, a gente se especializa e não tá vedado disso. Então, por que não? Por que não aceita? Bora lá, fulano aqui tem esse problema, bora levar para um especialista, bora fazer uma avaliação. Ó, a Stelle colocou aí, perfeito, chega de negar, de fugir. Isso mesmo, Stelle, você como sempre. E é isso, gente, chega disso, a gente precisa aceitar, né? Que tem o psicólogo para poder ajudar, né? Tem o psicólogo para agregar um conhecimento, para fazer uma avaliação, para levar ali aquela mãe, aquele pai, aquele ser humano que precisa de ajuda naquele momento. Então, o fazer Você, acontecer é isso, né? perfeito, perfeito. Esses dois verbos aí, fazer acontecer, conhecimento, né? Isso. Exercitar o conhecimento. E aí, você trouxe algumas atitudes preventivas aí que eu achei interessantíssimas. Quando você falou ali do dialogar com bondade, e você falou da paciência. E aí, quando a gente fala da necessidade de dialogar, e quem abriu esse Setembro Amarelo, eu tive uma alegria imensa, mais uma vez ela está sempre presente com a gente, a nossa querida Yara Nancy, também psicóloga, e ela falava de uma coisa que eu acho interessantíssima. A gente, às vezes, fala para as nossas crianças, né? Pare de chorar, menino, engula o choro, né? E, às vezes, essas crianças, quando se tornam adultas, não sofra, não verbalize, não fale, isso é bobagem, etc. Então, a gente já inicia, por essa falta de paciência, essa falta desse cuidado, quase que doutrinando essas crianças para que elas se transformem nos futuros adultos castrados nas suas percepções, nos seus sentimentos. Então, como é para você? Olha, Stelle Jane, eu vou até falar ela aí. Stelle, bota uma roupa aí de soldado no quartel, né? Não tem jeito. Bota aí que você vai entrar conosco, eu vou tomar a ousadia de convidá-la, porque você é sempre muito bem-vinda, né? Ai, Aqui. Então, ela se é prepara incrível. aí, né? Bota aquele mascote da psicologia, ele foi fantástico nas fotos. Quando ela Stelle estiver também. pronta aí, bota uma frasezinha aí, minha amiga, que eu vou chamar você e Ai, que aguardar a Valídia. massa! Que massa! Então, eu Olha, queria que você falasse, né? Diante dessa possibilidade, existe também uma outra preocupação. E as pessoas ela podem não estar sabe dizendo, entrar. poxa, os psicólogos, como assim? Ô, gente, bota sua roupa aí e vamos entrar aqui na live para falar sobre essa temática, Estela. Se prepara aí. Quando estiver Stelle é pronta, que me nem diga que eu eu não para convido. tecnologia, Salles. Entendeu? Entendeu, Valério? Então, o que é que acontece? As pessoas, às vezes, ouvindo essa live, que vão ouvir, eu falava que a gente vai retransmitir através da rede STV TV para vários, mais de 190 países aí. Sim. E aí as pessoas podem estar ouvindo, poxa, os psicólogos vão falar o que eu vou trazer agora. A necessidade, quando você disse, ó, procurar um profissional de psicologia. E Yara falava justamente isso. As pessoas têm que ter um determinado preparo, não é? Para lidar com essas pessoas que têm, no campo da ideação, por exemplo, a ideação suicida que está na fase do pensar, né? E as pessoas que tentam, de fato, cometer esse ato contra a própria vida. Então, eu queria que você falasse um pouco da necessidade desse profissional. Você tocou aí, mas eu queria que você desse uma abordagem mais enfática. Então, né? A gente sabe que hoje não é só a depressão, né, que leva à ideação suicida. A gente tem muitos outros transtornos dentro da psicologia,
como a esquizofrenia, né? O transtorno obsessivo compulsivo também está levando ao óbito, né? As pessoas não conseguem lidar com essas compulsões. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com isso. O transtorno do pânico também, o medo excessivo. Então, assim, gente, eu estava na pós-graduação esse final de semana e a professora estava falando, é muito importante a gente saber o que aquele paciente tem. Tudo bem que a gente não tem uma especialização em avaliação psicológica, mas a gente pegar ali o DSM, a gente procurar ali buscar para entender o que esse paciente tem, né? Então a importância do psicólogo é essa, saber acolher, entender aquele sujeito de uma forma como um todo, né? Não só chegar para aquela terapia de troca, né? Falar ali da vida e pronto, não, mas se debruçar. O papel do psicólogo é esse, a gente se debruçar sobre aquele paciente como um todo, olhar ele dando aquele zoom, buscando aquele zoom, quanto mais melhor. Então a gente ir ali no DSM, buscar a possível patologia, para a gente criar uma intervenção para aquele sujeito que pensa em tirar a própria vida, né? Ter uma esperança, você mostrar a ele, olha, você está me trazendo isso daqui por causa disso e disso. Bora mudar, bora modificar. A minha abordagem ela é assim, Salles. Eu sou da terapia cognitivo-comportamental e a gente trabalha muito os pensamentos disfuncionais, né? Esses pensamentos negativos, esses pensamentos errôneos que a gente tem sobre as situações das nossas vidas, né? E a ideação suicida é isso, né? São as situações que a gente tem na nossa vida. Rapidinho, Val, aí. Eu só ia interromper aqui, mas ela conseguiu. Para a gente retomar. Eu falei, olha, disse que psicólogo, se é soldado no quartel, agora psicólogo na clínica, quer terapia, então não adianta não. Você estava falando aí das crenças nucleares e dos pensamentos automáticos, mas antes de você retomar, Valesca, essa abordagem que você traz muito interessante, eu quero dar muito boa noite a essa amiga também, colega psicóloga também, Estelle Janes. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito boa noite. Boa noite, Shelley. Boa noite, gente. Boa noite. Só vocês, eu sei, não. É bom assim, rapaz, que não tinha nada previsto, aí de repente você aparece aí com a sua contribuição. Pois é, entro para prestigiar vocês dois. Eu estava aguardando a Valdícia. Entro para ouvir vocês dois. E aí? ela entrou na nossa comissão assim, viu? Do Foi? nada, Tá vendo você? ela apareceu. Ela é maravilhosa. Olha, Salles, falar de Estelle para mim é voltar assim, ó. Porque se hoje eu sou terapeuta, se hoje eu sou psicóloga, é dedicada a ela, sabe, assim, das aulas, da vivência dela, da luta dela, do trabalho dela. Eu digo a ela que eu sempre fui mais distante, mas eu observo, eu vejo, né, o caminho de pessoas que eu admiro. E ela é uma dessas pessoas dentro da psicologia. Eu digo que eu sempre mirei nela e tô tentando ir. Ah, você vai me fazer chorar, é, mulher? Valesca, ela já teve várias vezes aqui conosco, aqui no programa Conhecer, sempre contribuindo. E eu tenho essa particularidade e a alegria de dizer que fiz parte, né, dessa batuta aí dos ensinamentos da psicologia. Também sou muito grato a você, Estelle, e agradeço por você ter aceitado esse convite de estar aqui conosco, né? E você retoma aí rapidinho, viu, Valesca? Certo. Mas deixa a Estelle dar uma boa noite aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Seja muito bem-vinda, Estelle. Ô, gente, obrigada. Boa noite. Eu não tô me ouvindo. Vocês estão me ouvindo Perfeito. direitinho? Se você não tiver, você entra, você sai. Pronto. Não, vou terminar de falar, vai que eu saio e não entro mais. Nós estamos ouvindo 100%. Ô, gente, boa noite. Eu cheguei de trabalho agora. Aí eu vou entrar porque Valesca tá lá, eu quero ouvir os dois. E aí, de repente, você pega e
Entra aí, que loucura, meu Deus do céu. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Vocês estavam falando lindamente. Eu fico extremamente orgulhosa, porque a gente vai vendo como que vocês também vão trilhando o caminho, como que vocês vão crescendo profissionalmente. Lembra quando eu falava na sala de aula que tem pessoas que a gente já sabia desde a sala de aula que iam dar bons frutos? Pois é. Aí quando a gente confirma no dia a dia, a gente fica todo besta, todo orgulhoso. Porque é um orgulho ver as pessoas chegando, falando bem de Ai, vocês, deixa eu falando, manter né, de como que o garotinha. trabalho tá. A gente fica extremamente emocionado em saber que, pelo menos, a gente tem pessoas que levam a sério a profissão, a gente leva pessoas que estão engajadas, que estão estudando e que, principalmente, têm cuidado ao tocar na vida de outras pessoas, principalmente quando se trata de criança. A Valesca tem feito um trabalho muito lindo com criança. E a gente, quanto essa questão de transtornos infantis tem aumentado no nosso país e o quanto a gente precisa olhar com carinho, porque se a gente resolve algumas situações lá no início, a gente evita que cá na frente uma vida de adolescente ou adulto mais complexa, né? E a gente tem que fazer isso que a Valesca falou mesmo, a gente tem que parar de fugir, a gente tem que parar de esconder, a gente tem que parar de negar, porque tá aí, gente. Quanto mais cedo a gente resolve, quanto mais cedo a gente olha, quanto mais cedo a gente cuida, melhor solução tem, melhor caminho é e mais saudável a pessoa vai Perfeito, ficar. perfeito. A sua colocação que você traz aí é excelente. Essa necessidade da gente falar, Estelle, eu discutia, eu conversava com minha amiga Rosiane, também na área, e a gente falava, as doenças, as outras doenças, e eu vou citar aqui, às vezes o câncer, né? O fato da gente parar de falar do câncer, o câncer vai existir da mesma forma como as outras doenças vão acontecer. Então, se a gente deixa de falar sobre esse problema social, esse problema de saúde pública, depende da visão que cada um trouxer, né? Se a gente deixar de falar, ele não vai deixar de existir por conta disso. E tem uma outra coisa. É uma coisa delicada, sim, mas a gente tem o objeto de estudo é alguém que não está mais presente quando de fato acontece. Então, por isso, da necessidade de a gente fazer essa intervenção preventiva que vocês trazem muito bem, de falar, de não fugir, de convidar, de ouvir as pessoas, de exercer o lidar com carinho, o lidar com afeto, o não negligenciar, o não estereotipar e trazer aquilo que as pessoas reforçam, aquela palavra que chega no meu ouvido já começa a zunir quando fala o tal do mimimi, né, que as pessoas acham que não é nada, aquela, não é nada. Então, eu queria que você, até se você quiser retomar a partir, Valesca, e você também, Esther, vocês falassem um pouco desses estereótipos que as pessoas criam e pormenorizar a dor do outro. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Isso. Não, tem muito isso, inclusive dos pais, viu? O que é pior ainda, na minha opinião. Eu fico assim, horrorizada com conotipos que eles usam, né? Por exemplo, aí a doutora tá doidinha, doidinha. Eu já vi coisas assim, gente, no consultório. Eu disse, meu Deus, como é, né? Porque não tem instrução, foge, não quer aceitar. Então, pega ali o senso comum e na própria filha, como é que uma E, criança ouvindo o próprio pai falar que ela é doidinha, doidinha? Tia, eu sou doidinha, doidinha. Sou quem eu sou. Então, assim, não adianta eu falar, né? Que ela não é. Porque é o peso da palavra do pai dela. Quem sou eu, né? Então, assim, tem que se trabalhar isso, na minha opinião, Salles, dentro da própria família. Gente, não é assim. Tu, como você falou, dos pesos, né? Das palavras. Não chora. Engole o choro, né? Dentro da minha abordagem, eu gosto muito de fazer uma psicoeducação das emoções. Porque tem sim, criança que não sabe o que são as emoções. Você fala assim, quais são as emoções? Aí quando você começa a mostrar as carinhas, né, das pistas visuais, é que elas começam a encaixar dentro da vida sim, delas. E mesmo assim, não conseguem, né, arrumar dentro do contexto. Então, de qualquer forma, o meu trabalho ele vai nesse formato, né? Dar essa instrução à criança, fazer a orientação de pais,
que é de suma importância, né? Para os pais entenderem o que está acontecendo com a criança. E muitas vezes me reprimem. Às vezes eu fico até assim desmotivada. Eu disse, vou deixar de trabalhar com criança. Mas quando eu vejo eles evoluindo, eles me dando resposta, eu disse, pai e mãe, olha, sinto muito por vocês. Vão aí no de vocês aí, achando o que vocês quiserem. Que graças a Deus aqui está fluindo. Então, eu me apego a isso, né? Então, a gente faz essa psicoeducação, a gente faz esses estudos dos pensamentos disfuncionais, né? Porque criança, como você falou da questão das crenças, né? Com criança, a gente tem as crenças, mas ainda é algo que está se construindo, está se formando. Então, quanto antes a gente fazer essa intervenção, fazer esse estudo, fazer essa prevenção, não vai se tornar um adulto com crenças disfuncionais tão gritantes, né? Tão inibidoras, né? É esse aí o trabalho do psicólogo, né? Nesse papel. E isso serve para todas as patologias, inclusive a ideação suicida. Hoje eu recebi uma criança que a mãe trouxe na primeira avaliação, né? Na anamnese, que ele estava com uma faca na mão, querendo tirar a própria vida, se cortar, se autolesionar, né? Porque a gente fica pensando, Salles, que ideação suicida é só querer tirar a própria vida. Não, gente. Ideação suicida também é se autolesionar, né? A automutilação, né? Que hoje se chama lesionar, né? Se autolesionar. Então, assim, isso também é ideação suicida. A gente tem que estar observando aquela criança que entra com casaquinho, né? Só vestir casaquinhos. Até falei com o Steli sobre isso. Na rádio, não foi, Steli? Sobre né, o processo que é da ideação. Crianças que comem os dedos. Eu tenho muita criança que come as unhas, as cutículas. Então, assim, se mordem na região das coxas, cortam dentro das coxinhas, entre as coxas, né? Para os pais não verem, porque sempre está de short. Então, assim, a gente tem que ficar atento a tudo, né? A gente que é mãe, que é pai, é a nossa obrigação. A gente não tem que estar julgando nossos filhos. A gente tem que, vai, menina. Essa menina aí só vive triste, só vive pelos cantos. Ó, menina, conversa aqui, vem cá. Todo mundo aqui conversa. É assim mesmo, Salles, que eu escuto. Tá aí, doutora, não quer conversar com ninguém, não interage com ninguém. Faz alguma coisa aí pra essa menina se desinibir mais. Mas às vezes não é. É porque, na verdade, ela não tem poder de... Não tem quem escute ela. Não tem o poder da fala dentro da própria família. É como você falou. Já são discursos prontos que a família quer que a criança se encaixe. E não é assim, né? Então, às vezes, os próprios pais é quem começa esse julgamento. E aí chega na escola, baixa autoestima, inibida, se achando pior do que todo mundo. Essa criança vai ter amigo? Não vai. Aí é quando também tem o acesso às drogas, né? Ao que vai causar bem-estar, mesmo momentâneo. O que é também, na minha opinião, um vínculo à ideação suicida, porque leva a óbito, né? Então, assim, a gente fica achando que é só o suicídio em si, mas é um contexto, é passo a passo. Que se a gente não ficar atento, corre, né? A gente perde a linha. Então, é isso. Valesca, é aquilo que a gente falou, Sim. lembra na rádio um pouquinho? O suicídio ele não acontece do dia para a noite, né? Tem histórico de pessoas adultas que a gente recebe em consultório que ela começou a autolesão com 7 ou 8 anos de idade. Então ela passou uma infância, uma adolescência toda se machucando e aí só vai agravando. E é isso que a gente precisa ficar atento. Hoje a criança que se arranha e morde, amanhã ela está se cortando. Depois aquele corte vai ficando mais profundo. Porque assim, a autolesão naquele momento também dá uma satisfação. Ela não sente dor. A dor interna é tão grande que o machucado que ela faz no corpo dela dói menos do que a dor interna que ela está passando. Então é um alívio. Aquilo que a gente olha e que a gente sente de olhar, a gente já fica doendo na gente, para eles é um alívio. E cada vez mais eles têm necessidade disso. Então, hoje é uma mordida,
e um arranhão, o roer a unha. Daqui a pouco começa o gilete, daqui a pouco já pega o bisturi. Aí algo que era superficial começa a ficar mais profundo. Aí daqui a pouco começa a medicação, o uso abusivo disso, daquilo outro. E vai aumentando, aumentando, porque é uma tentativa que a pessoa tem de diminuir aquela dor. Até chegar um momento que ela não consegue mais e ela resolve acabar com tudo. Né? Então, quando a gente fala, foi do nada, nunca foi do nada. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção, que é muito importante das pessoas falar, fulano fez uma besteira do nada, não foi do nada. Às vezes somos nós que não estivemos atentos, deu sinais pra caramba e a gente não observou, achou que era besteira, é mimimi, é infantilidade, é para chamar atenção, é isso, é aquilo outro. Então, o que Valesca trouxe é extremamente importante. Se um filho escuta do pai e da mãe que ele é doido, que ele é feio, que ele é bobo, que ele é calado, que não fala nada, quando ele chega na escola, ele também não consegue lidar com a frustração do colega que rejeita, do colega que não chega perto, porque cada coisa vai acontecendo, vai reforçando aquilo que ele ouviu na casa. Poxa, eu não tenho amigo. Por que eu não tenho amigo? Porque eu sou doido, porque eu sou estranho, porque eu sou feio. E aí só vai piorando, 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 piorando e fortalecendo aquele, acreditando cada vez mais que ele não presta. Que ele, o que ele está fazendo nesse mundo? Veio fazer o quê? Serve para quê? Né? Então, assim, é muito sério isso e a gente precisa falar. O que Salles falou é extremamente importante. Se a gente deixasse de falar do suicídio, as pessoas parassem de se matar e a estatística diminuísse, beleza. E é isso que a gente não está vendo acontecer. Então, a gente precisa falar, a gente precisa sinalizar, a gente precisa cuidar e a gente precisa encaminhar as pessoas que precisam de cuidado. Excelente. Eu vou aqui entrar para não perder esse feeling, essa corda que vocês deixaram aí. Gente, olha que coisa interessante, olha. Toda dor, né, vem do desejo de não sentirmos dor, né, do grande poeta Renato Russo, né? Quando você traz, Sterling, essa necessidade desse adolescente se livrar daquilo que incomoda ele e surge como um alívio, e às vezes as pessoas, não é, querem efetivamente esconder. Não, bote uma camisa de manga para ninguém ver, para não perceber. Eu desde que eu resolvo em casa. E aqui eu tenho certeza que vocês, se não já receberam, já presenciaram adolescentes, crianças que fizeram isso, né? Por conta dessa necessidade de fugir da própria dor que eles sentem. Agora, pautado nisso aí, eu queria que vocês trouxessem, se vocês têm efetivamente, pode soar até como piegas, mas não. Por que os psicólogos estão aqui felizes em trazer? É porque a gente consegue, efetivamente, através dessa fala, evitar que alguém chegue às vias do fato. Então, eu queria que você trouxesse, se possível for, exemplos para que isso fique mais ainda enraizado aqui no consciente das pessoas, na escuta das pessoas aqui. Se você já tiver alguma experiência de vida, como é isso aí? Você fala assim de um caso que a gente já atendeu e que conseguiu? Sim. Eu tive, sabe aonde, Salles? Imagina só, viu? Na clínica escola. Eu me graduando. Olha, escreve. Nossa, assim, né? Logo de cara, né? Começar ali na prática e pegar um caso assim, graças a Deus. Essa menina, né, que hoje é uma mulher, conseguiu, né? Mas assim, o mérito não é meu, não. O mérito é todo dela, porque a luta foi dela, a força foi dela, o entendimento foi dela, né? De que ela precisava da vida dela, de que ela precisava desse reencontro com ela, né? Era uma criança, era uma adolescente, né? Vítima de abuso, né? Abuso sexual. Olha. Né? Isso. Dentro da própria casa, né? Onde não podia sair do ambiente, pois a mãe... Olha o contexto, né? O contexto clichê, mas é o que mais acontece. A mãe dependia financeiramente daquele homem, que era pai dos irmãos, e ela ali dentro não tinha para onde ir. Então, ela veio para a clínica escola em busca de atendimento.
Na época, até aqui, deixar aqui um agradecimento eterno à doutora Simone Paz, minha parceira, minha amiga, foi minha professora, e me dá um apoio muito grande quando eu preciso desse encaminhamento. Ela, Valmande, chega aí, já vamos chegar junto nessa, né? Onde eu fiz até o próprio acompanhamento com ela, né, da doutora Simone, já em um caso que já estava assim, estratosférico, a depressão já estava bem enraizada, né, bem acometida, ela estava em muito sofrimento psíquico, e a gente conseguiu, né, criar meios dela sair daquela situação. Hoje, graças a Deus, ela tem a vida dela, a gente se encontra na rua, se abraça, e ela fala assim, doutora, você me ajudou, a gente conseguiu sair dessa. Eu disse, a gente não, você. Foi você. Você amou a sua vida em vez de amar a sua dor. Você entendeu que a dor foi importante, porque foi um processo de trauma que você passou. Você vai carregar para sempre na memória isso. Mas você escolheu a sua vida. Você escolheu dar um segmento diferente, né, a essa dor. Ressignificar essa dor. Então, eu tenho certeza que hoje ela deve ter um olhar diferente para outras pessoas que convivem com ela, né? Um dia ela vai se deparar com uma situação dessa, com uma outra pessoa, e vai conseguir ajudar, né? Porque eu penso, Salles, que todas as pessoas que a gente põe a mão, que a gente ajuda, essas pessoas um dia vão ajudar o outro. E aí se torna uma rede, né? E aí, como eu disse, a sua vida não vai ser em vão. Você vai se sair disso, você vai conseguir ter a sua vida. Eu sempre reforço isso, a sua vida é importante. Vamos lutar por ela, não é por mais ninguém. Não vamos lutar pela dor, pelo trauma, vamos lutar pela sua vida. E nisso ela vai ouvindo a palavra vida, a palavra vida, a palavra vida, né? E disse, meu Deus, o que está acontecendo, né? Eu preciso me encontrar dentro da minha própria vida. Eu disse, você só está perdida. Você só está perdida. Não é que a sua vida não importa. Você só está perdida. Você está aí sem saber para onde ir. E eu estou aqui para isso. E aí a gente pega na mão, a gente tem esse acesso ao WhatsApp, a gente conversa, a gente troca figurinha. Lá no momento da dor, né? Na época, né? Eu era muito novinha, assim, eu digo. Muito verdinha. Mas Deus é maravilhoso em tudo que faz, né? Eu tive uma rede de apoio muito importante, né? Meu professor também, Rafael, na época, meu coordenador de estágio, me ajudava muito. Aí disse, professor, o que é que eu faço aqui? Ligava para ele, bora aqui, bora fazer assim. Porque é importante. Também a gente, enquanto terapeuta, tem uma rede de apoio, né? A gente buscar ajuda com o colega. A gente chega ali, colega, me ajude aqui, eu tô com esse caso, o que é que eu faço? Então, assim, eu tive essa rede de apoio, tive a rede de apoio de Simone, que quando eu já estava lá no nível depressivo maior, né? Na depressão maior, Simone conseguiu me ajudar. E a gente conseguiu esse controle também com a medicação, que é importante também, às vezes, a gente, né, adentrar com a medicação, né? E aí, graças a Deus, hoje é uma mulher, tá aí na graduação, já tá quase se formando na faculdade. E eu fico assim, sabe, feliz da vida, porque eu consegui, né? Isso aí só foi o primeiro caso, né? Que foi bem, acho que eu nunca vou esquecer. Ótimo, me marcou. Ô, Stellen, você que você que está nessa estrada há um bocado de tempo, e a gente dentro da nossa ética profissional, preservando sempre os nomes, mas se você tiver alguma coisa que você possa contribuir, por que eu faço isso? Porque quando a gente traz a vida como ela é, né? Dentro dessas atitudes, dessas ações preventivas, as pessoas tomam mais propriedade sobre aquilo e se colocam, né? Efetivamente. Salles, na hora que você começou a falar aí que se tinha, eu falei assim, meu Deus, como é que eu escolhi o quê? Porque eu só trabalhei com situações delicadas, né? Tem colegas mesmo que mais antigos que sempre viravam para mim e falavam que por que que eu escolhia determinadas coisas. Tem coisas que eu não sei se sou eu que escolhi, não, né? Mas eu sempre trabalhei com violação de direito. Então, assim, eu cheguei aqui em Alagoinhas para trabalhar na pastoral de menor. Então, eu fiquei 4 anos e meio trabalhando com as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E a gente tinha abrigo provisório. Então, se eu saí da pastoral, depois CREAS, violência e abuso de criança e adolescente,
depois sai CTA, UTI, agora maternidade, sem contar com clínica. Mas assim, eu sempre trabalhei com situações onde as pessoas estão no limite, né? Limite da violência, limite de violência doméstica, de violência com droga, com violência com facção, né? De serem parte de uma facção e o outro de outra e ficar a noite toda com a arma na mão, acordado. Violência no sentido de hospitalização, de doenças terminais, HIV. Então, assim, o suicídio sempre permeou muito a minha vida. Desde a formação, na verdade. Porque, assim, eu não sei se vocês lembram que eu falava na sala de aula que a minha monografia, quando eu me formei, foi suicídio na adolescência. Então, assim, eu estudo sobre suicídio desde a graduação. Eu lembro que na época que eu escolhi o meu tema, não teve um professor que quisesse me orientar, porque nenhum deles tinha experiência na área. Se hoje ainda é tabu, imagine há 22 anos atrás como que era você falar de suicídio na adolescência. Porque existia um processo de negação muito, muito grande. E o suicídio começou a me chamar muita atenção naquele momento de Collor, Fernando Collor de Mello, que congelou a poupança de muita gente, e que no nosso país a gente teve um boom de suicídio. E porque muitos perderam pais, muitos adolescentes na minha região, em Minas, também cometeram suicídio. Eu tive colegas meus que fizeram, eu tive um amigo meu que estudou de quinta até o terceiro ano comigo de contabilidade, que cometeu suicídio. Dentro da loja que ele trabalhava, ele deu um tiro na boca e ele morreu. Né? Então, assim, um menino que tinha a mesma idade que eu. Então, assim, eu nem pensava ainda de ir para a faculdade. Eu fiz contabilidade, eu terminei com 16 anos de contabilidade. Minha mãe achava que eu era nova demais, que eu não podia ir para a faculdade. Aí eu fui fazer magistério. Então, tudo que deu para fazer na cidade, eu fiz até eu poder ir para a faculdade. Então, a partir desse momento, isso já começou a me chamar a atenção. Poxa, o que faz uma pessoa que está no auge da vida querer morrer? O que está acontecendo? Né? E aí eu lembro que o meu professor, eu procurei tudo quanto é professor. E aí meus professores, eu não falo sobre isso, se você quiser mudar o tema, se você quiser falar sobre isso. Eu falei assim, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre suicídio na adolescência. E aí eu tive um professor, Roberto Jório, que marcou também a minha vida, que ele virou para mim e falou assim, não tenho experiência não. Se você prometer que não vai me dar trabalho, e que você vai fazer sua pesquisa, e eu só vou dar uma olhada no negócio, pode mandar, que pode fazer, que aí eu te supervisiono. Eu falei, eu não vou te dar trabalho nenhum. E aí na minha banca, porque na época da minha apresentação, a gente era sorteado os professores que ia para a banca. E na minha banca foi maravilhosa. Eu tive um behaviorista, daquele assim, sabe, comportamental raiz. Eu tive uma psicanalista raiz e eu tive uma gestalt. 3 linhas completamente diferentes. E todos eles muito, sim, sabe, fervorosos. Mas, assim, foi um trabalho muito bom, muito gratificante. E eu lembro que, na época, assim, todos falaram, né, da importância e do impacto que isso teve. E o que é triste é porque tudo que eu fiz de pesquisa há 22 anos atrás realmente está se confirmando hoje. Porque há 22 anos atrás dizia que depois do século XXI, né, um dos maiores problemas que nós teríamos na sociedade seria a depressão, e o índice de suicídio seria muito grande, e é o que a gente está vivendo hoje em dia, infelizmente. Por quê? Porque a gente nega, porque a gente se afasta, porque a gente acha que é besteira, porque a gente não leva a dor do outro como algo verdadeiro. E isso a gente vê repetindo o tempo todo. Eu trabalho em contexto hospitalar, a gente vê muitas vezes a mulher dizendo o que está sentindo e o outro, não, isso é besteira, é drama, a dor é dela. Quem sou eu para dizer o que é ou não a dor do outro, né? Uma pessoa pode perder emprego e conseguir elaborar isso muito bem, mas aquela outra pessoa que perdeu um emprego, que dedicou 30 anos da vida dele e que não sabe fazer outra coisa na cabeça dele, e ele de repente, ficou desempregado, perde o eixo. Porque atrás daquele emprego tem muitas outras coisas que aquela pessoa sonhou, projetou, pensou na aposentadoria e que vai ser desconstruído. Então, assim, na minha vivência, nessa minha caminhada, infelizmente ao mesmo tempo, eu tive muitas pessoas com tentativa e ideação suicida. Então, uma coisa que eu sempre fiz
E eu sempre tive muita crítica de alguns colegas, mas eu nunca me importei com isso, porque no nosso código de ética não diz que a gente não possa fazer. Todos os meus pacientes sempre teve meu número de telefone. Todos. Porque já foi várias vezes à noite, Salles e Valesca, de pacientes meus ligar para mim e eu segurar ali à noite com eles na linha. Não, você vai ficar conversando comigo sim. Peraí, fala o que você está sentindo. De paciente depois virar para mim no outro dia e falar, naquela hora que eu estava conversando com a senhora, o negócio estava ali, ó, do meu lado, para eu fazer o que eu tinha que fazer. E foi porque a senhora ficou ali conversando comigo, que eu fui me acalmando, e eu não acabei com a minha vida essa noite. Então, assim, é mais uma noite. É igual aquela questão da dependência do alcoólico anônimo mesmo. É mais um dia. Então, assim, é mais uma vitória, é mais um dia. E a gente tem que estar ali do lado. E, normalmente, à noite é o pior momento para a pessoa que tem ideação suicida. Porque à noite vem um monte de coisas na cabeça, vem um monte de pensamentos negativos, vem o fato das pessoas estarem, né, cada um no seu canto, dormindo, o barulho da solidão é massa, né? Aquele negócio do grilinho lá, mas aquela solidão, aquela sensação do vazio que vai aumentando, e aí que muitos tomam, né, aquela coragem do impulso do momento e acabam fazendo. Né? E a gente precisa estar do lado. Olha, Sérgio, que você traz. Quanta riqueza você traz mais uma vez também. Olha quando a gente foi para a parte das evidências práticas ali, como as pessoas aqui na live já fizeram esse mergulho que você traz. Tem uma música de Edson Gomes que diz: na sombra da noite acontecem coisas, que você traz aí. E é justamente isso. Todos nós, né? Quando a gente vai se apropriando do conhecimento, né? A gente vai tendo menos esse medo que a gente tanto fala. Mas todos nós tivemos as sombras da noite e temos as sombras da noite. Então, é importantíssimo você trazer isso. E eu vou aqui parafrasear o próprio Rui Barbosa. Só que ele se dirigia ao direito. O Rui Barbosa dizia que para se fazer um bom jurista, você tinha que saber as técnicas do direito e você conseguia ser um jurista normal. Mas para você se tornar um excelente jurista, você tem que ter o bom senso. E eu trago isso para a psicologia. Quando você fala aí do código de ética e a gente dá esse telefone. Como estaria essa mente do psicólogo se pelo seguir determinada regra, né? E não usar o bom senso, você não dá esse telefone e a pessoa, por uma simples palavra, por um simples ouvir, né? Que às vezes a pessoa quer simplesmente alguém que o ouça, né? E aí você esse instrumento através de um telefone, através de uma ligação, né? O ligar com você, se ligar com você. Então, excelente a sua contribuição, Estelle. E aqui eu vou dar só uma respiradazinha para falar para vocês. Um abraço aqui, o pessoal do Fit Dance, e tem um bocado de gente aqui da live que já veio aqui, já deu alô, e a gente gostaria de ler todas as mensagens que tivessem, que colocam aqui, e também aos nossos colegas da área de psicologia que estão aqui presentes e que já passaram e que vão assistir a posteriori, entendeu? Lembrando mais uma vez, esse programa é retransmitido segunda, terça e quarta-feira, a partir das 22 horas, horário do Brasil, pela rede SDP TV, né, para vários países da nossa belíssima terra. Né? Então, obrigado a todos vocês. E a gente, né? Então, olha que coisa maravilhosa, Valesca. Eu estou aqui, efetivamente, com pessoas que fazem acontecer. É preciso que saiamos, efetivamente, dos pontos de vista das teorias e mergulhemos nessa prática, nesse cuidar, nesse ouvir, nesse observar com um olhar mais apurado, né, efetivamente.
Quando você falava, Estelle, da Valesca ali, agradecendo, ela vertia uma lágrima ali, né? E eu vejo essa perspectiva dela e essa emoção. E eu queria que vocês falassem agora, para poder a gente já começar adiantar o nosso horário aqui, do verdadeiro significado da felicidade. A felicidade na perspectiva do outro. Quando a gente se doa nesse trabalho do psicólogo e a gente consegue ver no outro essa recuperação que a Valesca falava, essa recuperação que a Estelle fala também aí, a gente se sente feliz, não é? Pelo outro. Eu queria que vocês trouxessem essa felicidade que vocês sentem no exercício dessa profissão maravilhosa que é ser psicólogo. Você, Valesca. Ave Maria, eu sinto essa felicidade no olhinho de cada criança assim que eu atendo, de cada criança que me olha, sabe? E a gente vê que elas estão ali agregando, que elas lhe conhecem, que elas lhe aceitam. É tão lindo quando assim um pequenininho, que eu digo assim, que eu tenho os menorzinhos que são meus chaveirinhos. E como eles me aceitam, né? As mães falam assim, eu acho que eu vou ter que ficar aqui, viu? Porque ele não vai querer ficar sozinho. Eu disse, tá, desapegue, viu? Que agora é meu. Então, assim, essa alegria, né? Os adolescentes também, para mim, é uma alegria, porque eles são mais resistentes, né, à terapia, né? De falar, assim, para uma outra adulta, vai contar tudo da minha mãe, não duvido nada, né? A desconfiança, né? É muito presente na adolescência, né? Esse não confiar no outro por conta do julgamento, já de um contextozinho aí, né? Que já vem se direcionando. Então, para mim, verem eles desabafando comigo, mostrando, né? Desabafando não, né? Falando, né? Dizendo suas dores, falando o seu contexto de vida, mostrando, olha, tô aqui, tô falando, tô dizendo, é isso aqui o que eu penso. Olha, doutor, aconteceu isso, é isso daqui que eu acho. Então, para mim, isso daí é uma alegria, uma vitória. Porque eles estão vinculados, eles estão confiando em mim. Eu sou uma pessoa de atuação na vida deles. Eu sou uma pessoa também que sou importante para eles. Porque se eu não fosse, eles não estavam fazendo isso, né? Então, para mim, isso daí é alegria, Salles. Isso daí, para mim, é dizer, meu trabalho aqui está se formando, está se fazendo. Eu não estou aqui só, né? Ai, Flávio aí, ó. Fazendo de conta, né? Não estou aqui só brincando, né? Eu tá gerando resultado, né? Então, para mim, isso é muito importante, né? Essa é a minha alegria de ser terapeuta, é ver a confiança que eles têm em mim, no olhar, né? Serem assíduos, né? Irem com os planozinhos de ação tudo prontinho, que adolescente não gosta, mas eles fazem. Ai, doutora, só fiz porque foi você que me deu, viu? E disse, bora, importante é que fez. E aí a gente vai, né, agregando, vai vinculando. Então, é o meu sorriso diz tudo, né? A minha alegria é isso. É essa daí, na minha profissão, né? Que eu falei com Estelle, a gente tem que levar esse Estelle, para a comunidade, para as pessoas, a gente tem uma reunião. E eu falei que o objetivo da comissão deveria ser esse. A gente levar para a comunidade, que as políticas públicas criassem, né, mecanismos para os profissionais serem mais próximos, para esses vínculos que eu consigo na clínica, né, ali no privado, né, no particular, no convênio, que consiga também com as políticas públicas, que tenha esse acesso, os adolescentes tenham esse acesso, né, a profissionais que se interessem, que olhem para eles de verdade. Então, a minha intenção na profissão é essa. Não é só ficar ali, né? Crescer, mas crescer em prol do outro, a comunidade, a quem não tem esse acesso, né? Aos meus pequenos e meus adolescentes. E adultos também. Ô, Estelle, olha que você vai ficar alegre duplamente pelos seus pacientes e por ter sido professora dela e você sentir a verdade na fala e a alegria. Sua também, né? Você agora, Estelle, passa pra gente essa felicidade sua aí.
Assim, eu falo muito que ser psicólogo não é fácil. Eu acho que é uma das profissões mais complexas que tem, porque você trabalha com aquilo que é mais importante do material humano, que são as dores, as emoções, os sentimentos do outro. A gente sabe coisas que ninguém sabe, né? Tem pessoas que às vezes nunca teve coragem de dizer coisas que dizem pra gente, nem pro maior amor da vida, nem às vezes na confissão do padre, às vezes nem lá com o pastor da igreja, que é aquela pessoa que ele confia tanto, e a gente tá ali ouvindo, né? E a gente não tem noção do impacto que a gente tem na vida do outro. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que ter muita responsabilidade, muita responsabilidade. Porque depois que as pessoas voltam, às vezes é uma coisa que a gente acha que foi tão simples que a gente falou, e a pessoa dá um retorno depois e fala, sabe aquilo que você me disse naquela sessão, mudou a minha vida completamente. E às vezes é uma coisa muito simples, você só está fazendo de coração aquilo que você ama fazer. Eu sou do pressuposto, as pessoas falam que eu sou muito esperançosa. Eu tenho que ser esperançosa. Eu tenho que acreditar no humano. Porque se eu não acreditar no humano, eu vou acreditar em quem? Né? A maldade existe? Claro que existe. Existem pessoas perversas? Claro que existe. Mas enquanto as pessoas estão ali dispostas a querer mudar, eu tenho que acreditar que ela pode mudar, que ela tem condições de mudar e que ela vai melhorar cada dia mais. Eu não tenho como não acreditar no outro. Eu não tenho esse direito de não acreditar no outro. E cada um tem o seu tempo. Né? E cada um tem o seu tempo. E quando a gente olha para trás e a gente vê aquela pessoa que às vezes chegou na primeira sessão, chorou a sessão toda. Hoje mesmo eu estava falando de uma paciente que eu tive há 15 anos atrás, que eu fiquei 3 sessões, eu não consegui saber a cor dos olhos dela. Porque ela chegava, trazida, conduzida por uma pessoa, sentava, chorava a sessão quase toda, sempre de cabeça baixa e olhos fechados. Na 4ª sessão eu consegui saber a cor dos olhos dela, sabe? Porque foram 3 sessões e ela foi persistente de voltar. Porque ela praticamente só chorava e pouca coisa ela falava e pouca intervenção eu fazia. E ela voltou. E hoje ela estuda, passou em concurso público, tem 2 filhos, queria fazer psicologia, né? Tá aí na batalha. Então, assim, quando a gente vê essas coisas, a gente fala assim, meu Deus, valeu a pena. Mesmo a gente não ganhando rios de dinheiro, né? Às vezes pessoas viram pra gente, isso é uma coisa que às vezes eu escuto muito, como eu sempre trabalhei na área de saúde, às vezes eu escutei já muitos colegas médicos virarem pra mim e falar assim, por que você não faz medicina, menina? Você é tão inteligente. Aí eu olho assim, uai, então só médico que é inteligente na vida, né? O restante não tem que ser inteligente, não? Então, assim, eu nunca quis ser médica, eu nunca quis ser advogada, eu sempre quis ser psicóloga, eu tenho um orgulho da profissão que eu tenho. Eu sou tão feliz, tão realizada, vocês têm noção. Tão realizada, eu falo demais da minha profissão, quem estudou, quem foi meu aluno sabe, eu sou igual uma tagarela, é o início ao fim da aula, assim, quando o pessoal fala, você é Caxias demais, você não falta, você não chega atrasada, porque eu tinha o maior prazer de estar fazendo o que eu estava fazendo ali. E conhecimento é uma coisa que a gente tem que dividir. Quando eu divido com o outro, eu aprendo mais, sabe? Então, uma coisa na nossa profissão que me dói muito ainda é a gente criticar muito o colega e ajudar muito pouco. A gente tem que se unir mais. Eu acredito em políticas públicas. Eu trabalho no SUS, eu acredito no SUS, eu acredito no SUAS, eu acredito em Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acredito em direito da mulher, eu acredito em políticas públicas. E eu não faço distinção do meu trabalho na via particular para a via pública, nunca fiz. Eu já tive pacientes que começaram comigo no privado, no particular, e depois não tiveram condições de eu chegar. Eu também já tive muitos parceiros maravilhosos, viu, Valesca? De chegar lá no posto onde eu trabalhava e falar assim, ô, minha coordenadora, Micheli, tem essa situação, não é o perfil da gente, mas a pessoa eu não posso deixar, eu não posso abandonar, deixa eu atender aqui. E aí eu sempre falava com eles, ó, só não é do jeitinho que é aqui, não tem uma sala tão arrumadinha, tão bonitinha, mas a profissional é a mesma. E depois deles mesmos falaram isso pra mim, aí eu achei que eu vinha pra cá, a senhora ia atender coisa assim de 20 minutos, mas não, a senhora atendeu do mesmo jeito, eu não senti diferença nenhuma, porque quem faz o que ama faz bem feito em qualquer lugar. Faz bem feito em qualquer lugar. Quantas vezes eu saio do plantão meia-noite, uma hora da manhã eu já saí, meu horário de sair é 19 horas. Né? Mas como que você vai deixar determinadas situações ali? Então, assim,
falar da psicologia para mim é falar da minha vida. Não tenho como, eu não consigo me imaginar. Eu já me projetei, eu vou aposentar, depois que eu aposentar eu vou ficar trabalhando voluntário em um monte de lugar. Porque eu só vou parar de trabalhar, eu só vou parar de falar da psicologia, de fazer o que eu sei fazer, bem feito, no dia que eu não tiver condições de andar e nem estiver pensando mais. Eu peço todo dia, senhor Alzheimer, não deixa eu ter não. Porque eu não posso ter Alzheimer. Não posso de jeito nenhum. Mas enquanto eu tiver condições, tiver uma mente sã, e tiver condições de poder contribuir com outras pessoas, com um pouquinho que eu sei, com um pouquinho que eu posso fazer, eu vou estar fazendo, sabe? Já fui para casa de pessoas no meio do barro, de ficar atolada até metade do joelho, e aí a gente atender todo sujo, quando eu era na pastoral, junto com o Luciano, assistente social. Então, assim, e a gente precisa desmistificar essa coisa da psicologia, que é só consultório. Psicologia na rua, é na casa, é na fazenda, seja onde for. Se existe sofrimento psíquico, existe alguém que precisa que a gente esteja ali, a gente vai estar, né? E é uma coisa, eu sempre fui maquiada para tudo quanto é lado, porque eu vou trabalhar como se eu estivesse indo para festa, porque eu sinto prazer no que eu faço. E meu salto e a minha maquiagem vai, ó, bonitinha. Eu vou para tudo quanto é lado. Porque isso também. Gosto muito do preto, não significa depressão, como algumas pessoas. Usa preto é depressão. Não, preto é luxo, é luxo. Te emagrece, te deixa elegante. É lindo, gente, pelo amor de Deus. Não faz esse negócio também com cor. Vamos parar, vamos desagarrar dessas coisas, pelo amor de Deus. Né? Apontados o tempo todo, né? A nossa atuação. Demais. A nossa vestimenta, o jeito da gente falar. E se a gente tem tatuagem ou não, né? O nosso cabelo e tudo. E, gente, a gente parece que vive com um holofote assim em cima da gente, né? Então, isso aí eu falei do preto justamente para alfinetar, para poder falar sobre isso, né? Como é. Você colocou. A gente dá um duro retado. Pois é, a gente tem que. É isso. Julgado, né? Com certeza. As mínimas coisas. Pois é. Por isso que a gente tem que amar o que faz. E ter conhecimento. E ter conhecimento. Porque podem, um monte de gente, eu sei que eu não agrado todo mundo, eu sei que tem um monte de gente que não gosta de mim, eu sei que tem gente que chega, que me abraça, que faz de conta que gosta de mim, depois nas costas, mete a lenha, pode falar o que for de mim, pode me achar metida, pode me achar chata, pode me achar questionadora, mas de uma coisa, não aceito que fale, e uma coisa eu tenho certeza, eu sou boa no que eu faço, porque eu estudo, eu me dedico e eu estudo mesmo. Eu passo noites acordadas lendo. Quando eu recebo um paciente diferente, novo, uma situação que não é comum, não é corriqueira, meto a cara para estudar, porque eu quero fazer o melhor e o melhor que eu puder fazer para aquela pessoa. Se gosta de mim, se não gosta, pode falar, é bom que dá ibope. Gosta ou não de mim, pode falar, não tem problema. Não tem problema. O importante é o retorno que a gente tem do familiar, do paciente, da gente. Você focou aí preponderantemente nessa atitude preventiva, na estimular a valorização pessoal. O que você está falando aí é justamente isso. As pessoas que estão ouvindo aqui são contaminadas, literalmente falando, pela sua fala e pela fala da Valesca. Aí a gente, poxa, aí, olha, só porque o bate-papo tá bom aqui e as pessoas... Tá acabando. E ela disse, viu, Valesca? Ela disse o quê? O que ela disse? Eu não estava preparada, olha para aí. Imagine se tivesse. Olha, se tivesse. Já pensou? E eu comecei a live mais uma vez, dizendo que não há o acaso, A contribuição que vocês trouxeram aqui e que vai ficar no IGTV, que vai passar na rede SPTV, e eu salvo no YouTube também depois, é justamente isso, gente. Eu comecei com a música Acreditar, de Quinho Gonçalves, que é um colega que tocou comigo na época de banda e tudo. Eu não sei nem onde ele está hoje, eu vou tentar ver se eu consigo falar com ele. Um artista de mão cheia, com uma voz maravilhosa, e trouxe essa música Acreditar, né? E é justamente isso que a gente propaga para todas as pessoas. Acreditar na vida como um valor, né? Um valor, o principal valor que temos, né? E vocês trouxeram muito bem
e contribuem, e eu espero que sempre continuem com esse ímpeto e com essa, esse otimismo na fala e no agir, não é? O agir de forma otimista. Eu agradeço a todos que estiveram aqui, e eu gostaria que o Valência fizesse as considerações finais Obrigada. e depois Estelle para a gente finalizar o nosso bate-papo. Isso, eu agradeço, né? Agradeço, assim, pela primeira vez numa live. Desculpa, gente, qualquer coisa. Mas eu Foi ótimo. adorei. Obrigada, Salles. Adorei o convite, né? Como eu falei no início, Salles é uma pessoa assim que eu conheci agora, mas parece que eu conheço há tempos. A esposa de Salles foi minha professora também, gente, mas eu sou proibida de dizer a idade. Mas assim, tá vendo? É lindo, né? Esses encontros da vida, né? E aí eu pude conhecer Salles, e é um homem assim formidável, cheio de luz, com essa voz dele, né? Com esse poder da palavra, essa poesia, né? Que ele emana, né? De dentro dele a gente vê que é algo que é dele, né? E isso deve ser tão lindo ele com os pacientes dele, né? Devem saírem todos revigorados aí. Isso é lindo. E assim, agradecer o espaço, Salles, agradecer a oportunidade de falar sobre a minha atuação, né? Sobre esse público que eu atendo. Para mim é muito importante dar essa autenticidade à terapia infantil, dar essa voz à terapia infantil, né? E adolescente, porque é pouco falado, né? As pessoas não têm muito, né, essa prospecção do que acontece. Então, eu agradeço muito, agradeço a todos os presentes aqui na live. E quero aproveitar também para fazer um convite a você, Salles, Estelle já vai estar lá, né? E aos que estão todos os espectadores aqui da live, que amanhã a gente vai estar lá na Câmara Municipal, né? A partir das 15 horas, Ótimo. falando um pouco sobre o Setembro Amarelo. A gente conseguiu aí mais esse espaço. Tá vendo, Salles, que o tá chique? Cada dia que passa, a gente tá aí ganhando mais espaço, né? As pessoas estão nos vendo, estão nos enxergando, e isso daí é ótimo. E aí a gente vai estar lá amanhã com esse poder da fala, falando um pouco sobre o Setembro Amarelo, sobre a nossa atuação, né? Estelle vai estar lá também com a gente, firme e forte, né? Puxando o carro, né, Estelle? Que ela é retada, viu? Ô, mulher! E é isso daí. Muito obrigada e aguardo vocês lá amanhã. Ok, eu agradeço. Estelle, suas considerações finais, minha amiga. E tem um detalhe, viu? Quando, não é, essa é uma, tanto Valência, a Estelle não, que já teve outras vezes com a gente, mas sempre que tiver, vou chamar. Vocês sabem que eu não tenho esse negócio comigo. A gente é mesmo. Né? Você, Estelle, fica à vontade. Pois é. Eu estou extremamente honrada de fazer parte da live que eu vim assistir. E que estava tão linda. Mas vocês estão de parabéns. Assim, a primeira coisa, eu quero parabenizar vocês dois. Sabe? Eu olho para vocês com muito orgulho de perceber que realmente são duas pessoas que têm procurado fazer diferença na área da psicologia e que trazem, né? Porque a gente traz os dons da gente para onde a gente vai, né? Um traz a voz, o violão, o outro traz toda a questão do artesanato, aquela coisa linda, mas a gente leva para o trabalho da gente também os nossos dons para aperfeiçoar e dar o toque diferenciado de cada um, né? Eu agradeço muito pelo convite, estou muito honrada, muito feliz de estar aqui com vocês dois. Vocês dois têm se transformado em profissionais maravilhosos, que vocês continuem assim, sabe? Para quando eu me aposentar com meus 110 anos, vocês ainda estejam aqui trabalhando e que a gente possa, sabe, falar. Que a gente, enquanto profissional também de psicologia, a gente não se exima do nosso papel, que é de falar, seja qual for o tema, né? É responsabilidade nossa. Saúde mental é responsabilidade nossa. Eu falo muito com as meninas que trabalham comigo. Nós somos os especialistas na saúde mental, onde quer que nós estejamos. Se a gente estiver na educação, se a gente estiver no hospital, se a gente estiver na rua, no CRAS, no CREAS, nós somos os especialistas da saúde mental. Nós não podemos nos eximir, nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Eu posso não dominar determinado tema.
Eu posso não gostar de determinado tema, mas eu não posso esquecer da minha responsabilidade para com a saúde mental. Não domino, convido um colega. Não gosto, chamo quem gosta. Mas eu não posso simplesmente, pelo que eu não quero, eu deixar de falar, deixar de tocar, deixar de fazer o meu papel, porque nesse meu deixar, muitas pessoas podem perder a vida. E a gente precisa levar a vida do outro com mais responsabilidade, entender a vida do outro como um projeto, e um projeto de suprema responsabilidade também de cada um de nós. Tá? Então eu agradeço muito estar aqui com vocês. Amanhã na Câmara, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. A gente precisa brigar mais sobre as políticas públicas, pelos nossos espaços. A gente tem um monte de espaços que o psicólogo deveria estar inserido aqui no nosso Alagoinhas e na região, e que a gente não tem. E às vezes a gente fica brigando por vaidades, com o ego lá em cima, em vez de unir forças e a gente trabalhar em conjunto. Temos uma lei federal que foi aprovada e a gente precisa da aprovação no nosso município. Então, que a gente também possa sinalizar a importância do psicólogo, do assistente social no contexto escolar, principalmente nessas questões das autolesões. O psicólogo dentro de uma escola, ele vai fazer toda uma diferença também no encaminhamento, na acolhida, na escuta especializada, porque professor é professor. Né? A gente acredita, a gente fica muito, professor um pouco não. Professor é um educador, psicólogo é psicólogo, mãe é mãe, pai é pai, e cada um precisa exercer a sua função com maestria e parar de delegar ao outro aquilo que eu não estou dando conta. Né? Trabalhar com criança não é uma coisa fácil, trabalhar com adolescente não é fácil, porque às vezes, como eles estão evoluindo, o pai que paga, a mãe que paga, tira, porque ele sai daquele lugar do bode expiatório, né, que a gente fala, ele sai, a menina que era quietinha demais, que começa a responder, então ficou atrevida depois que foi para terapia, vou tirar da terapia, vou mandar para outra psicóloga, e a gente fica toda orgulhosa, né? A gente fica toda orgulhosa porque aquele que mal falava agora está conseguindo se defender, está conseguindo mostrar o que quer, está conseguindo questionar, está conseguindo pontuar o que pensa. Gente, que coisa maravilhosa, né? Então, para a mãe que é rebeldia, para a gente é uma pessoa que está saindo do silêncio para conseguir se posicionar e colocar a voz. Então, não é uma função muito fácil, porque você tem que acolher a criança, ouvir o adolescente, mas ao mesmo tempo tentar mostrar para os pais que aquilo não é uma piora, pelo contrário, aquilo é uma evolução. Que o filho que antes estava preso dentro do quarto agora quer sair, tá na rua, só quer ficar na rua. Que bom que só quer ficar na rua agora, né? Porque antes só ficava preso dentro do quarto. Então, assim, não é uma tarefa fácil. E não é, mas vale a pena. Vale a pena e vale muito a pena. E eu agradeço muito, muito, muito esse presente da noite de estar aqui com vocês e com todos que entraram, saíram e que estão entrando ainda. Obrigada. Eu queria poder ler todas as falas brilhantes que colocaram aqui de agradecimento, né? Mas pena que não dá para a gente ler todos, mas aí eu vou finalizar com uma estrofe, a última estrofe da música de John Lennon, chamada Imagine, quando ele diz assim: You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us in the world we'll live as one. Ele está dizendo, alguém pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou eu somente esse sonhador. Eu espero que um dia todos estejam juntos e o mundo será um só. Então, o fazer acontecer e acreditar nisso que a gente faz, com essa fala de John Lennon, a gente continua, né? Ainda que digam que somos sonhadores, mas somos aqueles que efetivamente acreditamos e que fazemos aquilo que gostamos e que acreditamos. Tenham todos uma boa noite. Um beijo no coração de todos. Amém. Muito obrigado. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau.